E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta a mais uma live aqui no meu canal. Hoje é dia 15 de agosto de 2023, terça-feira, e terça-feira vocês já sabem, 10 horas da manhã do Brasil, é hora de Talkenomics. E hoje a gente vai falar sobre ativos judiciais mais uma vez. E a gente vai discutir como que um problema pode se tornar uma oportunidade, né? Porque ativos judiciais, a princípio, são problemas. Como que esses problemas podem se tornar oportunidades? E para isso, você já sabe, a gente tem apoio da MFI, toda terça-feira, às 10 da manhã, horário de Brasília, a gente faz, então, esse programa sobre Real World Assets e traz aí conteúdo sobre o assunto, alguns estudos sobre alguns protocolos e também alguns originadores de dívida para a gente poder explicar o processo, né? Como que ele está acontecendo, porque Real World Assets não é mais uma promessa, já é realidade. Nós temos aqui com a gente já algumas pessoas chegando, ó, vamos ver quem que está aqui com a gente. Deixa só eu arrumar aqui a marca para ficar tudo certinho. Temos o Ricardo Albino, membro do canal, dando um like aqui. O Max perguntando se essa live é só para membros. Não, essa live de terça-feira é aberta, tá? As lives para membros são segundas e sextas às 10 horas da manhã. Todas as outras, todas as das 7 da manhã são abertas. Terça e quinta às 10 da manhã abertas também. O Thiago tá falando para mim que parece que tá rolando um apagão nacional no Brasil. Não estranhe se tiver pouca gente. Beleza, Thiago, obrigado por avisar. Eu ouvi alguma coisa a respeito, mas estou um pouco por fora, tá? Fernando Silveira dando um bom dia de novo. Celina chegando. Sônia Regina também membro do canal dando um bom dia. Senador Major, que tem os EPPs número 63, está aqui com a gente. Gustavo Lontra também presente com a gente dando um bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então, bora começar de uma vez por todas. Lembrando que esse quadro tem apoio da MFI. E para isso, então, temos a presença do Vini, que é parte do time da MFI, como sempre, com a gente. E temos o Léo, que não é novidade aqui para vocês. O Léo já esteve com a gente falando sobre a DigiCap uma vez. Cara, muito legal. A gente fez vários brainstorms aí na primeira live. E hoje ele está aqui de volta com a gente para a gente falar um pouco mais sobre ativos judiciais. E aí, Vini, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? João, realmente fazer parte aqui das lives entrou para minha rotina, assim. Você ficou uma semana sem participar. Verdade, semana passada eu estava viajando, estava voltando para o Brasil, aí não tive, voltando para a Espanha, mas agora estamos de volta, né, Vini? Sim, mas super animado aqui para a live. A gente tem muita novidade, assim. A gente está numa fase aqui da Anfai bem bacana. O pessoal que está ali no grupo da comunidade está acompanhando. Toda semana está saindo coisa nova. E hoje, sim, a gente vai falar sobre várias coisas, mas tem uma novidade bem grande, assim, que vai sair nos próximos dias, né? Tá, antes de a gente seguir aí, já que tu falou no grupo do WhatsApp da MFI, fica aí o convite para todo mundo fazer parte. Eu tô pegando aqui o link agora e tô jogando... bom, o Vini já jogou aqui, acho que é mais seguro colocar esse, ó, tá aqui no chat. Então, se vocês quiserem discutir sobre Real World Assets todos os dias, tem ali o grupo da MFI no WhatsApp, o Léo tá lá, o Paulo tá lá, o Pirola tá lá, a turma toda tá lá, para a gente discutir sobre isso todos os dias, né? O Tokenomics acontece uma vez por semana, mas a gente está todos os dias discutindo sobre isso lá, todas as novidades são compartilhadas por lá. Então, se você ainda não tá lá, corre para lá para começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto super importante. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando e você vai ter muita oportunidade se você tiver largado na frente. E aí, Léo, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo de volta. E aí, João, tudo bem? Beleza? Beleza, Vini? Então, pessoal, eu sinto até um pouquinho de inveja aqui, inveja branca, porque eu também queria estar participando toda semana aqui com vocês. Eu assisto toda semana bem cedinho e muito legal estar aqui presente de novo. A diferença dessa vez é que eu estou no casaco, então eu estou agora no sul do Brasil e antes eu estava no calor. Já estava estranhando. Então... Ô, Léo, na live passada a gente falou já um pouco sobre isso. Então, eu acho que seria bacana, assim, em primeiro lugar, vamos só fazer uma recapitulaçãozinha sobre o que é a DigiCap. O Léo já contou a história dele na live passada. Vamos fazer uma recapitulação sobre o que é a DigiCap e depois eu queria saber de como foi a primeira pool, né, criada pela DigiCap, quais foram os desafios e quais foram os resultados. Legal. Recapitulando então, João, a gente havia comentado que nós estamos sendo um ecossistema para intermediação de crédito judicial. Então, cara,
tanto eu quanto os meus 2 sócios, o Augusto, que trabalha com a parte de crescimento e de marketing, e o Guga, que faz toda a tecnologia, nós 3 a gente já tínhamos empresas no passado que atuavam, de certa forma, com acesso à justiça, a melhora do acesso à justiça, e surgiu realmente essa ideia de tentar melhorar isso, né? Tentar antecipar crédito. A gente começou a ver a demanda em ambos os lados, então pessoas que buscavam vender os seus ativos judiciais, né? E na outra ponta, investidores, pessoas físicas interessados no melhor rendimento, né? Saindo um pouco desses grandes bancos e tentando fazer essa conexão entre ambos, tá? Daí surgiu a ideia de formar esse ecossistema. Boa, vou até aqui compartilhar com vocês o site aqui, ó, da DCap, para quem quiser acompanhar. Estou botando também no chat aqui o link para quem quiser ter um pouco mais de informação. Nessa primeira live que a gente fez com o Léo, eu não lembro qual o número que foi. Esse é o Tokenomics número 17, tá? Eu não sei qual que foi o outro que a gente fez, mas depois eu pego aqui e vocês conseguem entender um pouco mais do que a DCap se trata com detalhes. Ô, Léo, e como é que foi a primeira experiência criando uma pool lá na MFi? Que tipo de pool que foi criada ali, com que tipo de ativo judicial? E quais foram os desafios e qual foi o resultado dessa primeira pool criada por lá? Maravilha. Então, João, assim, voltando um pouquinho atrás, a gente tinha muito essa cultura de fazer negociações entre as partes, né, peer-to-peer. Então, havia um marketplace, a gente tentava conectar casos específicos, né, entre as pessoas. E a partir de certo ponto, a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre o Web3, tentar entender um pouco mais também sobre blockchain, tokenização, e aí surgiu o pessoal da Amfi, né, e essa possibilidade de a gente montar pools, então pegar ativos e repartir vários ativos dentro de um token e começar a distribuir entre várias partes, tá? E aí a gente montou o primeiro pool. Se não me engano, Vini, eu acho que esse nosso primeiro pool foi verdadeiramente o primeiro pool da Amfi, não foi? Foi o primeiro pool da Amfi. Legal. Então a gente constituiu esse primeiro pool, né, dentro do portal da Amfi, e a gente buscou trazer ativos judiciais menores. Então a ideia aqui seria diluir o risco, trazer bastante coisa para que todas as pessoas, né, que participem, os investidores que participassem do pool, tivessem acesso a vários ativos. E aqui, João, eu digo ativos judiciais negociados dentro do pool, que são RPVs, né, são pequenos precatórios, são precatórios que são pagos de forma mais rápida, ações cíveis, geralmente que envolvem relação consumerista, tá? E alguns precatórios e algumas ações trabalhistas de valor um pouquinho maior que o ticket médio do pool, tá? Então, essa pool foi composta por vários tipos de ativos judiciais, é isso? De precatórios a questões, por exemplo, como perda de bagagem e processos contra a companhia aérea, desse tipo. Exatamente. A gente abarcou todos os tipos, né? Então, aqui a gente tem já a empresa ativa há quase 4 anos, né? A gente pegou todo o nosso know-how de tudo que a gente negociava, né? E trouxe para dentro do pool, né? O que faria sentido, a gente conseguiu diluir o risco. Então, a gente aplicou principalmente nessas ações menores, né? Ativos judiciais que envolvem RPVs, né? Essas requisições de pequeno valor, ações consumeristas, tem coisas que envolvem processos bancários, questões que envolvem transporte aéreo e alguns tickets maiores, que a gente entendia que havia quase nada, para não dizer nada de risco, tá? Boa, para quem quiser ter acesso a esse tipo de oportunidade aí, pessoal, tá aí o site para vocês fazerem registro na MFi, tá? Então, registrem-se aí no site para vocês poderem ter acesso a esse tipo de oferta. Ô, Vini, dá pra gente mostrar como foi essa pool ou a gente não pode mostrar o resultado? Mostra, João, entra aí logo aí, vamos mostrar pro pessoal. Você consegue mostrar ou eu mostro aqui, back to login aqui, tá? Deixa só eu tirar aqui da tela para esconder os meus dados sensíveis. Deixa eu me conectar aqui. Eu não sei se eu vou lembrar agora. O João e-mail... 123 a senha. Ah, é? Porra. Aí eu me lasquei. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se entra aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Oh, coisa linda, ó. Cara tá com a memória boa. Aí, ó. Essa aqui é a página da MFi, né? Qual foi essa pool aí? Foi essa? Não, essa aqui é a atual, né? Vamos lá. Vale até a gente citar aquela ali que passou, João. Qual?
Foi um ativo único, que agora a Anfai tem trabalhado também com ativos únicos, ou seja, aqui a gente está, além de vender um pool que tem centenas de ativos, aí é um ativo unitário, né? Quando se Qual você delas, investir... Vini? Essa aqui? Isso, se você investisse nesse daí, você estaria comprando um RPV único. Você vê que o vencimento dele ele é mais curto ali, vai vencendo no final 11,24. Uhum. Esse é interessante, né, Vini? Esse RPV é um dos RPVs que estaria no pool, né? Então a gente fez quase que um disclaimer aí, né? Olha, tem essa oportunidade, esse RPV de Goiânia, enfim, é algo que é RPV? O que é RPV? Então, RPV é uma requisição de pequeno valor, né? A abreviação de requisição de pequeno valor. Basicamente, é um precatório pequeno, ou seja, ele tem uma data limite muito próxima em termos de pagamento, né? A partir do momento que esse ofício requisitório, ou seja, que esse documento, né, do RPV é expedido, necessariamente o ente pagador, e aí pode ser um município, pode ser o Estado, pode ser a própria União, eles têm 90 dias para efetuar o pagamento, tá? Então, para casos menores, o pagamento dessa dívida é muito mais cedo, se nós comparássemos com o precatório. E eles têm a necessidade de ser feito o pagamento. Tá, peraí. Esse aqui, então, é um outro que já acabou. Esse é um que terminou. Esse seria o segundo pool, na verdade, né? Tivemos o primeiro pool com uma série de ativos. Esse foi um pool que envolvia apenas um RPV que foi tokenizado. Uhum. Tá. Então isso aqui é fixo, é certo, ou é previsão, 23,14? Essa rentabilidade anual, né, Vini, de 23,14, né, anualizado. Tem um limitador, se não me engano, até 15 meses, porque assim, João, o que acontece? A gente traz essa previsibilidade, porque o RPV, ele é expedido, né? A partir da expedição é feito o pagamento, só que até ele ser expedido tem um trâmite. Então, esse RPV de Goiânia, ele está prestes a ser expedido, né? E assim que ele for expedido, vai ser feito o pagamento. Por isso da previsão, né? Porque eu acabei de falar, falei 3 meses do pagamento, mas aqui a previsão de pagamento desse RPV é um pouco maior, porque ele ainda não foi expedido. Mas sim, respondendo a tua pergunta, tem uma previsibilidade, né? Tem uma certeza quanto a esse pagamento, só tem uma demora um pouco maior quanto a ele. Tá, isso aqui, então é um precatório no valor de R$21 mil, é isso? 21.121? Que é o valor? Na verdade, o valor do pool é em R$21 mil, né? Esse RPV, sim, ele vai ser feito o pagamento nesse valor. Tá. Então, esse aqui é o pagamento, né? O pagamento é de 21.121. Na verdade, João, isso daí era o... Respondendo a sua pergunta, sim, seria o valor do precatório, sim. Isso aqui é o valor investido ou é o valor que vai ser pago para quem investiu, entendeu? Aliás, isso aqui é o valor do precatório ou é o valor que vai ser pago para quem investiu? Não, ele é o valor que foi investido aí pelo pessoal, aí somado a rentabilidade de 23% vai ser pago pro pessoal, entendeu? Tá, então vai ser pago 21 mil mais 23%, aproximadamente, é isso? Isso. Como é mais de um ano, vai dar um pouquinho mais, né? Exato. Olha, uma dúvida aqui. RPV, então, ele tem uma prioridade de pagamento mais cedo do que os precatórios em si. Hoje tem muita discussão quanto a isso, né, Vini? A gente vê muita notícia que os precatórios eles estão sendo parcelados, né? Então, teve uma emenda constitucional que alterou isso. Teoricamente, eles deveriam ser pagos no ano seguinte, né? Os precatórios. Mas, diante dessa dessa mudança na Constituição, houve o parcelamento. E em relação aos RPVs, isso não corre, tá? Então, em relação aos RPVs, esse pagamento é certo. É expedido o requisitório, tem que ser feito o pagamento no prazo legal, tá? Então, o precatório, a partir do momento que é dado o ganho de causa lá para quem tem o direito de receber, o pagamento tinha que ser feito em até um ano antes, é isso? Isso, a partir do momento que ele é registrado, né, o precatório é registrado, é pago no orçamento do ano seguinte. Então, mais ou menos esse um ano, tá? O que acontece hoje, João, é que houve um parcelamento, né? Então, o governo, ele disse, olha, eu não tenho condições de pagar esses precatórios que estão aqui na minha lista. Então, eu vou ter que rolar essa dívida e vou pagar no ano seguinte. Então, com mais juros. Corre correção, né? Corre correção, sim. Corre a Selic desse período.
Mas a grande discussão é essa hoje em dia, tá, João? É justamente a falta de previsibilidade em relação aos precatórios, tá? Por conta desse, enfim, deles terem sido postergados em relação à data de pagamento. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, Vini. Eu consigo ver aqui quantas pessoas que investiram nessa pool? Ô, João, eu tenho um relatório aqui que a gente está fazendo todo mês. 40 pessoas investiram. Ah, tá. Mas eu não consigo visualizar aqui no Snow Trace? Conseguiria, sim, mas teria que dar uma filtrada aí nas informações, né? Ah, tá bom. Uma forma fácil da gente ver isso é ver os token holders, todas as pessoas que têm o token. Deixa eu tentar pegar aqui rapidinho. Tem aqui as últimas transações. Deixa eu ver aqui. Tem um contrato, tem um criador de contrato aqui. Eu tô aqui no contrato, só que eu não consigo ver aonde que estão os token holders. Será que é em Analytics? Teria que pegar o criador do contrato. Desse RPV. Aqui, João, mandei ele no chat. 9 pessoas investiram. Como era um ativo único, é um valor. Eu posso mostrar isso na tela ou não? Pode mostrar. Posso? Então aqui no Snow Trace que se cadastrar aqui no Anfy vai ter acesso a essas mesmas informações. Tá, então vamos lá. Ó. Então esse investimento de R$21 mil em um RPV, né? Então recebível de como é que é? Recebível de requisição de pequeno valor. Requisição de pagamento. Isso, requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor, ó. Mais negócio que a gente aprendeu aí, ó. Aqui, ó. 9 endereços, ó. Então, 9 endereços fizeram um investimento nesse precatório. Inclusive, tem as quantidades aqui, ó. O percentual de cada endereço, né? Então, um endereço investiu em 28% desse requerimento de pequeno valor, 23% para um outro endereço e os outros foram distribuídos assim, ó. Cara, isso é muito legal, bicho. Essa transparência que só a blockchain oferece é um negócio muito, mas muito legal mesmo. Isso é muito legal, né? Ô, Vini, João, até uma dúvida ali. Não necessariamente esse endereço ele adquiriu tudo no momento, né? Ele pode adquirir em vários momentos. Pode, sim. Na verdade, isso até aconteceu, Léo. A gente teve 11 aportes e 9 pessoas fizeram esses 11 aportes, entendeu? Teve pessoas que... Duas pessoas legal. em um momento distinto, então, é isso, né? Sim. Legal. Imagina, a pessoa comprou 2 mil, depois de um tempinho comprou um pouquinho mais. Só que esse RPV aí acabou bem rápido. Eu não lembro quanto tempo, mas foi em questão de horas, né, Léo? Que já estava vendido. Eu acho que ele foi disponibilizado no final da tarde, Vini, e eu acho que o último token foi adquirido, a última pessoa adquiriu, acho que de madrugada. Talvez alguém que não morasse no Brasil, eu não me recordo. Que massa, cara. Aí já estava liquidado. Tá, então isso aqui era um único precatório, beleza. Aonde é que tá a primeira pool lá, que tem um conjunto de... Tá ali embaixo, né? Foi a primeira. Última. Aqui é resolvido. Boa, vou te dar acesso aqui, João, por conta que o pool da DigiCap, ela já tá fechada, né? Todos os investidores que vão Vini, aportar. por que não mostra as pools que já estão fechadas? Por que elas vão sumindo aqui do dashboard? Porque, por exemplo, o pessoal da DigiCap, os investidores da DigiCap já combinaram que vão aportar ali com eles, entendeu? Se a gente deixasse aberta, outras pessoas investiriam e tomariam o lugar desses investidores que já combinaram ali com a DigiCap. Não, mas, por exemplo, eu tô falando daquele da primeira pool lá, que já foi encerrada, tá? Por que isso não aparece para o usuário? Por que não deixa visível aqui? É por isso mesmo, João, porque os investidores já combinaram com a DigiCap as cotas que eles vão comprar, entendeu? Se a gente deixasse abertas, o pessoal ia tomar o lugar do... É que esse aí, João, na verdade, o que aconteceu, né, Vini? Esse foi parcelado, né? Então, alguns investidores, eles fizeram pagamentos, aportes parcelados. E a pool estava indo tão bem, ela estava ali disponível, que o pessoal viu o rendimento e falou, cara, nossa, eu vou entrar também. Mas aí já houve antes um contrato que as pessoas iam aportar depois. Por isso se tornou privado isso. Tá. Então acaba sendo uma oferta privada mesmo. Não é aberta a todo mundo. De certa forma, não, né, Vini? Porque aconteceu que tinha esse parcelamento, né? Então a gente instituiu com esses primeiros investidores que eles fariam pagamento parcelado, né? Quando estava lá a pool disponível para todos, alguns fizeram pagamentos parcelados.
E aí, então, né, posteriormente não teve como entrar, outras pessoas acabaram não entrando. No caso, imagina que o investidor quer investir 100 mil, ele vai investir 20 mil em 5 meses, entendeu? Como ele já tem a intenção de investir esses 20 mil mensais, como a pool já está pertinho do final, a gente não queria que alguém tomasse o lugar dele, né, Léo? Foi mais ou menos isso. Exatamente. Você dá um refresh aí, ô João, eu te dei acesso. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Recarregando. Pô, eu até estava olhando ali, Vini, o DigCap, o Guga acabou de me mandar uma mensagem, meu sócio. O DigCap ali é com C maiúsculo. Ali, ó, DigCap, a gente altera para a próxima. Essa aqui, né? Essa aqui ela já tá fechada também. Ela tá disponível aí, mas o pessoal que vai investir esse restinho já tá comitado, entendeu? Ah, tá. Então é por isso que não aparece, porque já tá comitado, então já não aparece mais. Essa aqui é uma pool de ativos judiciais, né? Ou seja, não é um único ativo, é um conjunto de ativos, né? Mas é 100% ativos judiciais, né? São várias espécies de ativos judiciais, mas é 100% envolvendo o processo, né? Processo judicial. Tá, entendi. Então aqui tem uma rentabilidade de 20% ao ano, vencimento em 12 de 24, então, em pouco tempo também, né? É que esse pool já tá no ar desde o dezembro de 2022. Dezembro de 22. Exatamente. Tá, então, sobre isso, o Léo, quais são os critérios para um ativo judicial ser listado, assim? Quais são os critérios que vocês priorizam, assim, para um ativo judicial poder ser incluído numa pool dessa ou para ele poder ser listado individualmente? Quais são os critérios de decisão disso? Então, em relação ao pool, a gente tem uma regra de governança, né, bem clara, e a gente institui esses ativos de menor valor, né? Então, a gente já tem um track record aí de quase 4 anos, onde a gente viu quais são os melhores ativos que rendem mais para os investidores e que têm um menor índice de risco, né? Então, normalmente, requisições de pequeno valor e precatórios pequenos, eles são muito mais... assim, sem risco, né? Eles têm quase que zero em termos chance de não rolar para ocorrer algum tipo de problema, né? Então, pensa, é um ofício requisitório que ou já foi expedido, ou seja, né, o juiz já deu o ok para pagamento, ou está prestes a ser expedido. Então, a gente já tem um cálculo homologado. O juiz já olhou o cálculo e disse, beleza, isso aqui está tudo ok. Então, a gente vai expedir esse ofício requisitório, tá? Por isso que esses tipos de ativos, eles são muito mais trazidos dentro dos nossos pools, pela experiência que a gente tem, tá? Hoje, eu até posso levantar dados depois, mas em termos de PDD, ou seja, algum tipo de perda em relação a esses requisitórios, a gente tem zero, tá? É muito difícil dar algum tipo de problema. Fora isso, João, a gente também tem ações que envolvem relação consumerista, né? Então, um atraso de voo, um extravio de bagagem, uma questão médica, né? O não fornecimento de um tratamento, tá? Então, esses ativos, eles também são muito bem vistos para a gente, para que sejam trazidos no pool. Por quê? Porque eles também têm uma previsibilidade, tá? Por mais que não exista um ofício requisitório, né, dizendo, Estado, você tem que nos pagar, né? Aqui a gente tem quase que um ofício requisitório, né, mas uma sentença, né, condenatória, onde diz, olha, Azul, você tem que pagar, Unimed, tem que ser feito esse pagamento. E aqui a gente faz uma análise também do devedor. Então, a gente vê essas empresas, né? A gente toma muito cuidado. Hoje, por exemplo, dentro da nossa plataforma, cai um varejista, o rating já não é dos melhores, assim, até para todo mundo ficar tranquilo. Não tem nenhuma empresa devedora não dentro tem Americanas, não, Léo? Não tem Americanas, tá? Infelizmente. Então, a gente tem uma pessoa que faz essa análise, né, em termos do devedor, para poder olhar o rating, fica sempre olhando a questão do balanço, como é que estão as últimas notícias, a gente faz uma atualização periódica dentro do back-end, né? Então, a nossa plataforma avisa, olha, aqui faz um tempinho que não foi feita essa análise, vamos revalidá-la, tá? Então, é basicamente isso, pessoal, a gente tenta buscar casos que são certos ou quase certos de haver o recebimento, tá? E, João, eu faço até também um parênteses aqui, um grande parênteses. É claro que nem sempre tudo é 100% garantido, mas o que a gente cumpre é que vai ser feito toda a regra de governança, ela vai ser bem feita, bem cuidada, né?
para que todas as hipóteses sejam previstas, né? Mas, de novo, né, nem todas a gente consegue visualizar antes, tá? Ainda que até hoje, em relação a esse primeiro pool, esteja maravilhoso. Assim, eu não entrei, né? Até por questão de, enfim, né, que a gente não poderia entrar na PF, mas, poxa, eu tenho hoje zero problema de indicar para amigos, cara, vai abrir, vai lá, não vai. Olha outros casos também, às vezes muitas pessoas me perguntam, pô, e esse aqui, esse pool? Pô, maneiro, vai, sabe? Então é muito legal ver o crescimento em relação a isso. Ô, Léo, eu acho Falei. Eu acho que tem dois ângulos legais da gente explorar aqui. É uma dúvida minha, assim. Eu não entendo 100% o processo judicial, mas eu sei que você consegue comprar um crédito bem no início e depois o juiz pode, por exemplo, dar uma sentença contrária, negativa. Como que funciona assim funcionou no primeiro pool de vocês? Teve esse risco já? Então, é muito legal essa tua mensagem. Até a Carla comentou ali, o João compartilhou. A Carla trabalha conosco e ela faz justamente essa parte, assim, de explicar como funciona, né? Como é que funciona para uma pessoa leiga, o que acontece, né? O que é a requisição de pequeno valor, o que é o precatório. E isso é muito legal para quem está vendendo também, para entender que fase está vendendo, quando pode vender, quando faz sentido ou não. Cara, já aconteceu muito da gente dizer assim, a gente não vai negociar. Tá? Eu preciso do dinheiro. Foi receber em, sei lá, 2 semanas, sabe? Não faz sentido. E a gente, infelizmente, arquiva porque realmente não faz sentido. Então, é isso. O que a Carla falou, né? O risco do devedor é quase zero, tá? Mas em relação à tua pergunta, Vini, hoje, em termos de pool, a gente não compra processos que estão numa fase incipiente, tá? São processos que estão bem sedimentados, que têm uma previsibilidade quanto ao pagamento e a data, tá? E aqui eu também faço um novo parênteses, é muito difícil hoje em dia prever, mas a gente tem dados do Justiça em Números, né, que demonstram, que é um documento criado pelo CNJ, que demonstra mais ou menos quanto tempo os processos tendem a voltar, tá? Mas no futuro, e aqui até já abro para o pessoal da Anfai, eu estou volta e meia falando isso, tá? Se o pessoal se interessar e se tiver público, é possível criar um pool para esses casos muito mais incipientes, né? Eu acho que tem muito espaço para isso. E voltando para o acesso à justiça, né, tem pessoas que precisam muito de valores já no início do processo. Mas hoje, de novo respondendo a tua pergunta, é difícil, tá, Vini? A gente negociar e trazer para pools esses processos mais incipientes. Então, por exemplo, já está homologado, o juiz já deu a sentença, já é uma certeza que a pessoa vai receber, é mais uma questão de quando, é isso? A menos que seja Americanas. De boa. Sim, uma situação como essa, né? Em que o negócio quebra no meio do caminho, numa situação inesperada, né? Exato. Mas aí é a mesma coisa, né, João? A bolsa ainda pior, né? Assim, então claro, existe esse risco, mas esse risco ele é super calculado, né? A gente consegue equilibrar, né? Então a gente traz dentro desse primeiro pool, e o meu sócio, o Augusto, ele fez super bem isso, ele olhou a questão em termos de diluição, né? O que a gente vai trazer para o pool, tá? Porque, de novo, pessoal, a gente tem uma ponta do marketplace que são para processos maiores. A gente está diluindo, né? E está trazendo esses processos menores para o pool, para que todos se beneficiem. O que acontecia antes? A gente jogava no nosso marketplace e as pessoas corriam e buscavam RPV. Poxa, sabe? Então as pessoas se sentiam preteridas. E essa é uma forma de, além de diluir o risco, também fazer com que todos consigam investir. Então, todos os investidores, eles compram partezinhas de um todo maior, né? Então, isso é super legal. É super democrático, eu diria isso. Muito massa, muito massa. Ó, o Daniel tá fazendo uma pergunta, eu acho que essa é mais para o Vini, se é possível fazer a negociação de ativos judiciais maiores como precatórios tributários, que é o que a gente está falando aqui, né? Caso positivo, como funcionaria? Pequenos investidores poderiam participar? Justamente isso que a MFI está fazendo, né, Vini? É isso, né? Sim. A gente já até lançou ali, igual a gente mostrou, um RPV nesse sentido, mas aqui... Ô, Léo, como que funciona isso tradicionalmente hoje, esse processo? Exatamente como, Vini? O processo de se não fosse via MFI, né? Eu acho que é isso que o Vini quer dizer. Se não fosse via MFI, como é que o investidor de varejo podia se expor a isso antes? Eu acho assim, tem duas questões aqui, né? Tem uma relação mais peer-to-peer, então esse investidor, ele teria que provavelmente comprar esse precatório,
tão somente ele, né? Então ele seria o único cessionário, o único comprador desse precatório, tá? Ou existiria uma possibilidade... Não teria essa possibilidade de vários investidores investirem juntos? Assim, da forma como está se criando aqui, eu acho muito difícil, tá? Existiria algum outro tipo de instrumento, aqui eu vou entrar até mais no juridiquês, né? Daqui a pouco uma SCP, né? Uma sociedade de conta de participação, eu já vi pessoas fazendo isso, mas aí tem uma dificuldade em termos de estrutura, em termos de tributação, né? Então, a tokenização me parece que é a única forma de pequenos investidores participarem, tá? É a única forma mesmo, assim. Uma forma sustentável, eu diria. Uhum. Boa. O Nelson está perguntando o seguinte: é possível incluir nos relatórios mensais a performance da pool para que os investidores entendam se estamos em linha, abaixo ou acima do esperado? Claro, Nelson. Muito obrigado pelo feedback aí, assim, a gente vai estar sempre querendo evoluir nossos relatórios e é possível, sim. Só para explicar, né? Por que o Nelson está fazendo essa pergunta? Porque uma pool de ativos judiciais, existem ativos que saem no momento e ativos que saem em outros momentos, né? Por conta disso é que faz sentido ter um relatório atualizado, mostrando a rentabilidade do que já foi pago, é isso? É algo nesse sentido, sim. Ô Vini, eu acho até que tem o nosso pool, ele já demonstra mais ou menos nessas linhas, né? Como funciona essa performance, não? Olha, Léo, acho que atualmente mostrar assim no detalhe, não, mas, por exemplo, o pool da DigiCap tem performado conforme o esperado, né? A rentabilidade ali dos 20% tem sido atendida, sim. Porque eu consigo pegar vários dados, né? O ticket médio dos processos, o prazo de vencimento, então fica bem fácil, né? Factível de ver como está indo o pool. Nos próximas semanas, meses, a gente vai ter um dashboardzinho ali na plataforma. Legal. O pessoal vai conseguir ver isso tudo no detalhe, assim, sabe? O vencimentário dos ativos, quanto que tem performado a carteira. Cara, eu acho que vocês têm que fazer até uma live sobre dopamina. Como isso envolve a plataforma de vocês ali, porque volta e meia eu dou uma olhada, entro, o olho brilha. Faz isso também, né? Boa. É o time de produto que pensa bastante nas telinhas. O Nelson tá perguntando o seguinte: a pool tem data de vencimento. O que acontece se a justiça demorar mais tempo para pagar do que o previsto? Esse é um bom ponto. Aqui foi na constituição do pool da DigiCap definido várias questões de critérios de elegibilidade e garantias e mitigadores de risco. Eu não participei no detalhe da constituição do pool, mas o Léo deve ter uma ideia, assim, que a DigiCap tem algumas garantias a cumprir, né? Caso não performe. A gente sempre faz essa previsibilidade, né, em termos de retorno, né? Então, o prazo para retornar esse ativo, o vencimento desse ativo judicial, ele tem que ser anterior aos 2 anos, né? Pode acontecer de passar, né? E a gente daí tem uma garantia, então a gente pode, a DigiCap, né, pode recomprar esse ativo. Também tem a possibilidade de conversar e, olha, o ativo está prestes a sair, a gente pode prorrogar um pouco o pool. A outra possibilidade é um próximo pool também fazer a aquisição desse ativo. Então, tem alguns caminhos ali por conta dessas regras de governança que a gente pode adotar, tá? Boa. Legal. A Flávia perguntou se tem valor mínimo necessário para... Se o valor mínimo varia de acordo com a pool. Sim, né? A gente já viu ali que varia. Sim, aqui na própria página da MFI, que você consegue ver a aplicação mínima, ó, tem de 1.000, tem de 3.000, tem de 2.000, tem de 5.000. Então, sim, tem essa variação na própria página, é possível de ver isso. O Daniel está perguntando o seguinte: quando perguntei sobre ativos oriundos de ressarcimentos tributários, minha dúvida estaria não na liquidez do precatório, mas sobre o tempo de pagamento e sua certeza legal. Daniel, aqui na Anfai a gente tem 2 equipes, uma que trata dos pools com vários ativos e um dos ativos únicos. Entra ali no nosso grupo ali do WhatsApp, entre em contato com a gente, que dependendo do ativo que você queira vender, pode ser que tenha um ângulo da gente lançar na plataforma sim, tá? Tá aí, para quem quiser o link para participar lá do grupo da MFI no WhatsApp, tá aí no chat, também tá na descrição do vídeo, ó. O Lonto tá falando que a MFI é muito bacana, já investe há algum tempo. Gustavo, o Lonto, muito parceiro. O Gustavo tá lá no Porto, gente boníssima, conheci ele pessoalmente, gaúcho aí, que mora no Porto, muito legal, um cara muito legal. João, antes de a gente dar continuidade, eu tenho uma dúvida. Léo, eu tava pesquisando um pouco sobre...
para você fazer esse processo de comprar ativos judiciais na pessoa física, eu vi que o imposto que você tem que pagar em cima disso é meio absurdo. Eu sei que você já faz esse tipo de investimento. Conta um pouco pra gente. Eu estou sendo hoje bombardeado de pergunta pelo Vini. É muito bom. Eu vou esperar um chopp aí quando a gente se encontrar presencialmente, Vini. Não, com certeza, aí você me dava para surfar. Boa, fechou. Mas hoje não deu para ir surfar, não. Mas, assim, o que acontece, tá? Eu faço, né? Enfim, eu faço investimentos na pessoa física e deixar bem claro, né? Tudo que sobra, eu pego a sobra, assim, porque vai realmente para o pool, né? A nossa ideia é focar nos pools. E tem uma questão ainda um pouquinho nebulosa, assim, quanto à aplicação de imposto, tá? Mas tem um regramento e depois eu posso super te passar, assim, conversar com quem tem dúvidas, né? O que passar de 35 mil, né? Se esse ativo passar de 35 mil reais, aí incide imposto, né? É tributado sobre o... Se passar dessa quantia, né? De 35 mil reais. E no caso de o cara investir sobre as pools, sobre os ativos sobre as pools, tem esse imposto também para esse mesmo valor? Como é que é isso? Pode falar, Vini. Nas pools é o imposto regressivo do imposto de renda, sabe? Tabela regressiva do imposto de renda. Muito mais simples da gente se calcular, é pelo tempo de investimento. Então, começa ali em 20 e pouquinho, 22, eu acho. 2,5. A partir de 6 meses já cai para 20 e pouquinho. Depois de 2 anos, que é, por exemplo, o tempo da pool do GCAP, vai para 15, né? 15%. Tá. Então paga-se. Então é correto afirmar que paga-se menos imposto se tu investir em ativos judiciais via pool do que investimento direto, é isso? Pelo que eu tinha pesquisado, sim. Você tem algo a dizer, Léo? De certa forma, sim, tem essa questão da tabela regressiva, né? Então, a depender do valor do pool, sim, né? À medida que passa o tempo, com certeza é bem rentável, né? É bem efetivo o investimento no pool. E assim, João, e aqui tem até um outro parênteses que eu faço, o pool, você tem uma diluição bizarra do risco, né? Então, claro, diferentemente de você comprar um só ativo, claro. e assim, eu não quero ser o mercenário do caos aqui, não quero trazer, né, o caos, mas sim, é bem arriscado você comprar na pessoa física, né, no seu CPF, RPVs, precatórios. A gente aqui, de novo, né, a gente tem uma equipe que trabalha com isso há 4 anos, fora pessoas que já trabalhavam nessa área antes. Então, a gente tem que estar super atento. Uma pessoa sem conhecimento chegar e querer comprar. É complicado, tá? Então, é importante isso. É importante a gente ter essa noção que é um mercado, envolve uma ciência em cima disso, e não dá para, eu vou comprar o RPV aqui do meu vizinho porque ele está precisando, né? Tem que fazer uma análise de risco em relação a isso. Tá? Por isso que eu digo que... Né? Não, sobre isso, né? A gente o Vini estava falando que eles estão criando outras telas lá para o monitoramento do desempenho das pools, né? Como é que o investidor monitora o progresso e o desempenho dos investimentos e ativos judiciais se for fazer um investimento direto desse jeito aí? Tem como fazer? O cara tem como monitorar? Assim, eu não sei exatamente em todos os lugares como funciona isso, né? Mas assim, no nosso marketplace, onde se transaciona valores maiores, tem um acompanhamento em relação ao escritório, né? A gente, no marketplace, a nossa atividade, ela vai até a negociação, né? Até se fechar o negócio. As pessoas apertam as mãos e o processo segue com aquela pessoa que assumiu o processo, ou que assumiu parte do processo, e aí vai depender muito de um advogado. Tem mais isso, né? Tem a questão de um advogado fazer o acompanhamento para o investidor. Então, o investidor, ele normalmente precisa de um advogado. Até lá no momento, né, João? No momento que vai se expedir o alvará, né? O alvará é o documento que autoriza o recebimento pelo investidor do valor, né? Daquele requisitório. Né? É preciso de um advogado. Então, aqui dentro do pool, a gente atua nessa ponta, né? Então, a gente indica o escritório que vai fazer essa atuação para o investidor, tá? Faz tudo. O investidor não precisa se preocupar, né? Tem uma empresa, tem uma equipe que cuida disso, que gerencia isso há muito tempo, e tem todos os instrumentos para fazer com que seja efetivado essa lucratividade dentro do pool, né?
Eu não tinha me tocado disso, Léo, mas legal esse ponto que você falou. Desculpa ser simplista aqui, pessoal, mas acontece aí, é quase uma reserva de mercado, né, Léo? Como uma PF, sem conhecimento jurídico nenhum, vai conseguir fazer esse tipo de negociação, sabe, cara? Eu já vi Muito alguns casos. custo, Assim, muito gasto. né? É exatamente assim, Vini, é bem complicado essa questão. E eu já vi alguns casos de pessoas que negociaram. Tem uma outra questão aqui que a gente nem comentou, que envolve o blockchain, mas envolve também a negociação, que é a transparência, né? Então, as pessoas têm que estar bem cientes do que está sendo vendido, se existe alguma cláusula que envolva uma discussão a mais. Então, isso é importante. E quando a pessoa faz na pessoa física, né, muitas vezes a pessoa não se dá conta disso, né? Ou às vezes não tem até a capacidade cognitiva para entender o que está sendo negociado. E aí entra muito o trabalho da Carla, por exemplo, de educar. Né? Assim, a gente aprende, né, como funciona um processo. A gente não tem no Brasil, né, uma educação, a gente já não tem educação financeira, né? E a gente não tem uma educação em relação, uma educação jurídica, digamos assim, né? Uhum. Isso é muito importante também. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando aí para os casos judiciais. Assim, qual que é o processo caso o ativo judicial resulte num veredito desfavorável? O veredito foi desfavorável, acabou, fim de papo, ou existe alguma maneira de recorrer? Como é que isso funciona? Quando é que acaba de fato? Legal. Então, geralmente esses ativos que entram no pool, como eu tinha comentado aqui na live, eles já têm esse veredito, né? Então já tem uma sentença, uma decisão transitada em julgado, né? Essa seria a expressão jurídica, o juridiquês aqui. Então, é uma decisão que não cabe recurso, tá? Aqui é mais sobre não o se, mas mas o quando, né? Então, quando vai ser recebido esse valor? Tá? A gente tenta trazer um pouco de previsibilidade dentro de um mercado que é bem imprevisível, né? Mas, assim, se porventura houver algum problema, a gente tem alguns mecanismos, né? Se houvesse alguma... E eu estou sempre aqui na hipótese, porque, de fato, eu acho que não tem nenhum processo que não tenha um veredito final, tá, João, dentro do pool. Mas existe possibilidade de recurso, né? Eu acho que também tem que deixar super claro na estrutura, né, no comitê do pool, que esses processos eles têm um risco maior, etc. Então, de novo, é a segunda vez que eu lanço aqui, né? Em relação ao nosso pool, é tranquilo, tá? Em termos desse veredito e a previsibilidade. Mas quem sabe no futuro lançar um pool onde exista essa imprevisibilidade, né? E aí talvez até retornos maiores. Exato. Seria legal. Exato. Né? Isso seria muito legal. Você tem muita vontade de lançar esse pool, né, Léo? Eu sempre falo isso, cara. Eu acho que é muito legal. É muito legal. Assim, eu vejo, tá, Vini? Para o investidor mais arrojado, mais de 100% ao ano, não sei quanto seria. Eu acho que dá 100% ao ano, é bem plausível, assim, dentro dependendo do risco, né? É tudo um manejo de risco, né? Mas, cara, e assim, Até me arrepiei aqui, 100% ao ano. Como que é o pessoal, os legends do DeFi? Nossa, o pessoal vai pirar, mas é possível, por que não, né? Eu acho que dá. E quanto mais a gente está no mercado, mais a gente consegue entender sobre o processo e a gente consegue ter uma previsibilidade maior. Então, tem muito dado, né? E assim, cara, e tem uma outra questão que envolve o tipo de devedor. Às vezes o processo é ruim, mas o cara quer comprar um processo porque é contra o clube de futebol rival do time dele. Já vi isso. O cara que tá no bar e fala assim... Porra, emocional pra caramba, né? Mais emocional que isso, impossível. Emocional. Cara, eu tenho uma ação aqui contra o time tal. Eu tenho um crédito para receber do partido tal. Eu já vi essas duas hipóteses. Faz sentido, cara. Isso dá para fazer, cara. Eu sempre falo. Os meus sócios devem estar falando agora, o pessoal do time, assim, cara, ele tá falando isso numa live. Para me matar depois. Pode que eu não moro na mesma cidade. Mas, assim, realmente, cara, é um pouco passional, tá? Envolve um pouquinho de emoção, mas ainda assim dá para calcular o risco. Eu acho que no final do dia tem que ser racional, mas tem um pouquinho de emoção. Eu tô louco para comprar contra um processo contra o Grêmio aí, cara. Se jogar pro pool, provavelmente o pool não aprova. Colorado, né? Tá na cara que é colorado, né? Não, cara, isso é muito louco, né? Porque assim, já é uma rentabilidade boa, né? 20% ao ano, ou seja, uma pool composta por ativos judiciais que estão
que é só questão de tempo, não é mais questão de si, né? É de quando. Só que tu poder oferecer uma pool também de ativos que não estão dados ainda, né? Que o risco é maior para o cara que é mais arrojado, que topa tomar mais risco. Às vezes o cara topa. Porque o que vai acontecer? Só para o pessoal entender, isso é importante. Ah, mas como assim? O processo não foi dado ainda. Como é que vai pagar mais? Como é que pode fazer 100%, Léo? Putz, tu tem lá algumas ações que a chance de o cara não ganhar são razoáveis. Então o cara topa receber menos. Exato. Se por acaso ele ganha, quem investiu naquele ativo judicial vai ganhar mais. É isso, né? Exatamente isso, perfeito. Assim, processos mais incipientes, que eles não estão sedimentados ainda, mas dá para ter uma previsibilidade em relação a precedentes. Olha, cara, tem um precedente aqui, né? O que é precedente é uma decisão, né? Então tem uma decisão aqui que já julgou procedente. Cara, é uma em 50, mas tem. Né? Então a gente começa a trabalhar com design maior. E assim, João, até para o investidor não tão arrojado, porque daqui a pouco o investidor ele pode botar num pool sedimentado, um pool muito mais seguro, né? Um valor maior, e, cara, daqui a pouco ele reserva uma quantia pequena para esse pool maluco. Dá para até botar um nome, né? Só de risco, pode ser um pool maluco, o pool navio incendiando, dá para criar um nome bem legal. Tá? Cara, isso é muito louco, cara. É uma relação risco-retorno no final do dia, né? Não tem como fugir. Exato, exato. Tu queres um retorno maior, tu vai correr um risco maior, meu amigão. Não tem milagre, né? Um parênteses aqui que dá pra gente fazer, que essa rentabilidade de 20% que aconteceu no primeiro pool é pré-fixada, tá, pessoal? Não é atrelada a CDI, não. Ou seja, a gente que tá vendo aí talvez uma queda na taxa de juros, talvez seja uma forma de arbitragem, sabe? Teve uma situação que o Léo explicou na live passada, cara, que eu não vou lembrar agora de detalhes. Mas que eu me lembro que a gente pensou ao vivo num outro produto, né? Então dá para pensar em um monte de produto, né? A partir disso. Eu não lembro que produto que era exatamente, mas enfim. Isso é super interessante, né? Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Lembrando que daqui a pouco tem gota, hein? Daqui a pouco tem gota e o número de gotas depende do número de likes. Então compartilhem essa live com mais pessoas e já deixem o like aí pra gente poder, para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Conteúdo super interessante. Tokenização de ativos do mundo real não é mais futuro, já é presente, como vocês podem ver aqui, já está acontecendo. Então tem grandes cabeças assim se juntando para poder oferecer esse tipo de produto super inteligente, um tipo de investimento super inteligente para o investidor de varejo. Antes você só tinha acesso a produtos oferecidos pelos gerentes do banco, produtos horrorosos. Agora eles têm produtos maravilhosos e vocês podem se aproveitar deles. É só começar a entender como que o lance funciona. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ti, Léo. Eu queria saber sobre a primeira pool, né? Como que as operações aconteceram, cara? Como foi estruturar isso em parceria com a MFI? Conta pra gente como é que foi isso. Cara, assim, primeiro em relação à ANFI, é super legal a parceria, assim, eu sempre, cara, sempre agradeço aí a oportunidade. Então é um pessoal super com Quem que procurou quem? Quem que procurou quem? Quem que procurou quem? Cara, a gente foi indicado para a ANFI por meio da aceleradora, né, que nos acelera, o WOW. Então, o CEO da WOW, o André Gnatti, ele tinha um contato com o pessoal da ANFI, eles já tinham trabalhado. Não sei quem é, mas já gosto dele. Não, o André é super vanguardista, eu não sei se ele vai ouvir depois a live, depois a gente até pode mandar o link para ele. E ele estava sempre procurando alguma forma da gente poder diluir o nosso risco e trazer mais investidores, né? Porque a gente sempre fazia quase que um peer-to-peer, a gente estava fazendo uma espécie de investimentos coletivos menores dentro de um contrato tradicional e, cara, não batia, né? Porque é uma empresa super... A gente tem uma ponta de tecnologia, então, cara, o Guga está lá constantemente alterando questões dentro, a gente já entendia de blockchain, investia em Bitcoin, enfim... E não era natural, né? A gente tem uma ponta de negociação tão analógica. E aí ele nos conectou com o João, se não me engano foi o João que fez a primeira live. Pirola. E, cara, o João super técnico, assim, e deu tudo certo. Então foi uma parceria legal, a gente veio, cara, diversas reuniões até a gente entender o formato. Eu acho que como nós somos o primeiro pool, também estava tudo sendo... O mato estava alto. Novo, enfim, muito mais novo para a gente, claro. Mas foi muito legal o desenvolvimento da plataforma, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto.
Até a segunda parte da tua pergunta eu acho que eu até esqueci, eu vou te dizer. Não, assim, então, não, sobre como aconteceu essa parceria, então tu tá falando aí como as conexões foram feitas, e aí para tornar isso realidade, assim, tecnicamente falando, tudo lá da MFi, a MFi tá em contato com vocês e construir isso. Legal. Então, a gente teve que sentar para entender o que a gente conseguiria distribuir por mês, né? Hoje, nós somos originadores, né, de créditos judiciais. A ideia é trazer muita educação financeira, educação jurídica, né, para os vendedores, financeira para os advogados, fazer um ecossistema mesmo. Então, teve uma questão que a gente teve que alinhar, e aí o meu sócio Augusto, ele sentou para entender o que a gente poderia entregar, né? É sempre esse risco, não dá para, fazer um pool enorme e não conseguir trazer ativos judiciais, né? Então, originar. Eu acho que esse foi a principal questão no início, né, Vini? O que a gente poderia originar por mês, algo que fosse plausível tanto para os investidores quanto para os vendedores, né? É algo bem colaborativo. Então, aí nasceu essa parceria aí. Por sinal, quarta eu vou mostrar aí com o pessoal em São Paulo. Boa. Inclusive, eu tô sabendo que o Pirola vem passar férias por aqui, hein? Pirola, publicamente convidado aí pra gente tomar um café. Ouvi falar, não sei se é verdade, mas assim, ouvi nos bastidores. Cara, isso é muito legal, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de produtos que para acontecerem, assim, pro varejo, precisam passar por educação, né? Cada live, eu já falei isso pro Vini, já falei pro Paulo, cada live que eu faço aqui, cara, eu aprendo um negócio novo. Eu era um completo ignorante em relação ao mercado de dívidas, assim, completo ignorante, não sabia nem... Claro, sabia que existia porque eu venho do varejo, eu trabalhei 20 anos no varejo, então eu sei o que é um recebível, né? Sempre soube o que era um recebível. Mas a complexidade do mercado de dívidas, a quantidade de produtos que podem ser criados a partir do mercado de dívidas, o Vini, a gente fez uma live sobre 7 coisas que todo investidor de dívida olha, cara, é todo um novo mundo, assim. E no final do dia, cara, o investidor de cripto é um investidor que busca melhores assimetrias do que aquelas oferecidas pelos produtos medonhos oferecidos nos bancos, assim, né? Então, entender um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso todos os dias, toda semana, é algo muito bacana. Todos os méritos aí para a MFi a respeito disso, que está investindo em educação com esse quadro aqui, porque a MFi apoia a criação desse quadro. Quando eu conversei com o Paulo, eu falei para ele que eu já ia começar a falar sobre tokenização de ativos do mundo real, mas eu jamais aprenderia na velocidade que eu estou aprendendo se não fosse com esse apoio da MFi, assim, está sendo muito legal, porque além de conhecer o mercado de dívida, conhecendo esses originadores, pessoas super legais, que estão realmente oferecendo produtos financeiros infinitamente melhores para investidores de varejo, sabe? Então, é a educação realmente que muda a vida das pessoas, não tenho dúvida nenhuma disso, cada vez isso fica mais claro para mim. Ô Vini, o Daniel está fazendo a seguinte pergunta, como que a MFi lidaria, por exemplo, com uma mudança de interpretação do STF sobre as normas tributárias? Como se deu recentemente quanto à incidência de PIS e COFINS? Ô Daniel, eu acho que teria que ser analisado caso a caso, é difícil dar uma resposta genérica para isso, mas uma coisa, vocês podem ter certeza, é que o time que está por trás aqui, a gente não está querendo cortar caminho, sabe? Talvez até a gente demorou uns meses a mais no desenvolvimento da plataforma para estar 100% de acordo com as regulações, esse tipo de coisa. Então, caso mudasse alguma regra, pode ter certeza que é questão de dias, semanas para a gente estar de acordo, sim. O Paulo, né, para quem não sabe, é advogado, né? Tem um time jurídico ali, mas até o CEO é advogado. Então, assim, os caras estão muito preparados para isso. Deixa eu fazer uma pergunta agora, a gente já está com 53 minutos de live. Lembrando que daqui a pouco tem gota, hein? Eu queria saber sobre a próxima pool, cara. Parece que vai ter outra pool. Não sei se a gente pode falar sobre isso. Pode, Vini? Pode. Pode? Falar. Tá, não, só quero saber de detalhes, assim, como é que vai ser composta essa nova pool? São vários ativos judiciais, é um único ativo? Que tipo de ativo que vai ter ali dentro? Quando é que vai ser o lançamento? Pode falar quando que vai ser o lançamento também? Pode também. Tá, como é que é isso, Léo? Boa. Então, Vini, se eu for falar alguma coisa que não faz sentido, tu me corta aqui. Só fala claro, sinalzinho. Mas brincadeiras à parte, assim, esse próximo pool é muito parecido com o primeiro, tá? Então, a ideia é justamente a gente se beneficiar do que foi feito no primeiro com melhorias. É uma versão melhorada, tá? Então, as condições são idênticas.
tá? A ideia é basicamente trazer créditos de parceiros nossos, de advogados parceiros. Então, é uma carteira de nomes recorrentes ali, são pessoas que negociam conosco, seja por uma questão financeira, seja para poder aumentar o escritório, né? Aumentar de tamanho. Então, tem mais gastos, eles precisam antecipar esses recebíveis. Então, basicamente, hoje, assim, João, a gente está replicando o primeiro pool nas mesmas condições, ainda que a Selic, inclusive, diminuiu, né? E está diminuindo, mas vai ser com o mesmo rendimento. A gente tentou chegar a esse denominador para poder lançar esse segundo pool. E a ideia aqui é replicar algo que vem sendo super bem feito e que eu acredito que vai ser, cara, ainda melhor, que vai poder trazer bastante rendimento para os investidores, mas também vai poder ajudar muita gente. Tá? Léo, mas deixa eu só entender uma coisa. É o resultado dos ativos judiciais que estão dentro da pool ou é o resultado do direito dos advogados em cada ativo que está sendo tokenizado? Só para eu entender. Sobre esse pool que está sendo lançado? Isso. Esse pool é idêntico ao primeiro, então é a compra de vários ativos, tá? A gente não está tokenizando um único ativo. São dois ativos, é o resultado dos ativos judiciais. Exatamente, até porque a gente tem o primeiro pool, né? Que é idêntico a esse terceiro, eu diria, né? Porque nesse meio do caminho entrou um segundo o RPV. pool, Sim. que é aquele RPV que foi tokenizado, até para o pessoal ter um gostinho, ó. Esse aqui é um RPV, e esse RPV, ele muito provavelmente estaria nesse nosso novo pool, né? Mas a gente aproveitou até para o pessoal já entender, tirar dúvidas, para ver o que vai ser adquirido dentro desse próximo pool, tá? E como é que opta, assim, por que esse RPV que foi tirado? Foi um experimento para ver como é que seria um único ativo? Foi mais numa pegada de experimento? Foi mais um teste mesmo, assim, para ver como o pessoal vê, né, essas tokenizações de ativos individuais. Aí. Então, até um experimento do pessoal da Anfai, que a gente super topou, né, a gente é super parceiro nesses experimentos. Mas a ideia de tokenizar um ativo pequeno, né, primeiro porque é um ativo que vai fazer parte do próximo pool, né? E segundo, porque a gente pensa no futuro em tokenizar processos maiores, né? Então, daqui a pouco, cara, ter público para tokenizar um processo não de 27 mil, né? 21 mil que foi aportado pelos investidores, mas daqui a pouco de 1 milhão. Né? Então, a gente não já entraria tem... num pool, né? Que é mais diluído. Né? Exato. Então, esse é um processo grande que, a menos que nós fizéssemos um pool muito grande, ele não entra nesse pool. Né? Então, a gente está negociando um caso, um valor bem alto, que, obviamente, ele não entra no pool, ele não bate nas regras. E a ideia é isso, quem sabe no futuro começar a tokenizar ativos, né? Ativos judiciais. Eu acho que esse é o futuro, né, Vini? Ô, Vini, eu consigo... Isso já está aberto? Já tem data? Como é que é isso? Vai lançar hoje. Não aparece ainda? Não está na plataforma ainda? O pessoal deve estar subindo os últimos detalhes agora. O pessoal ali da equipe falou para mim aqui que vai lançar hoje antes do meio-dia. Então, fiquem ligados. Em 1 hora, hein? Em 1 hora? Olha. Assim, é previsão. Mas, Léo, vamos tangibilizar um pouquinho mais para o pessoal como que vai ser esse novo pool, qual que vai ser a rentabilidade. Legal. Número de casos, tipos de casos, qual que é o ticket médio. Uhum. A gente vai tentar replicar o primeiro pool, né? Então, basicamente, em relação ao retorno de 20% ao ano, né? 44% em 2 anos, essa vai ser a rentabilidade para os investidores. Pré-fixado, né? Pré-fixado, exatamente. E a ideia aqui... Não. Esse aqui é o RPV, desculpa. Seria como esse aqui. Exatamente como esse, né? E a ideia, então, é justamente utilizar o que a gente fez no primeiro, né? A gente já tem um ticket médio ali. Se não me engano, Vini... 6 mil e pouquinho. Eu acho que é 8 mil, né? Quase 8 mil é o ticket médio do que a gente vem comprando. São 100 e poucos casos, alguns cíveis, poucos precatórios, muitos RPVs, tá? Então, a ideia é se beneficiar disso, da previsibilidade dos RPVs, fazer uma diluição de risco e talvez pegar um outro processo um pouco maior, né, que vai dar um retorno maior, tá? Então, casos trabalhistas também são super legais de adquirir, né, com homologação, né, enfim. Então, a ideia é essa, é fazer esse ticket pequeno, diluir risco, pegar bastante processo pequeno dos mesmos advogados, então, tentar comprar mais de um processo. Que você já conhece, né? Que a gente já conhece, ele tem uma validação da plataforma, enfim, ele tem todos os documentos, foi feito um background check dele, né?
Em termos de devedor também, é sempre bom fazer um background check do devedor, né? Então, olhar essa empresa, se não for um ente público, né? Dar uma olhada para ver como está a situação financeira, enfim. Basicamente, tangibilizando, a gente tentar fazer o que a gente fez no primeiro, que está sendo um sucesso. Né? Casos pequenos... Somar as experiências, né? Exato. Ainda melhor. E eu não participei diretamente da construção do pool. Qual que vai ser o investimento mínimo? Você tem isso? A gente está para definir isso. Foi 4 mil outro. Se vai ser um pouquinho menor ou se a gente vai diminuir. Honestamente, Vini, eu falando aqui a minha opinião, tá? Eu gostaria muito de diminuir ao máximo até para que a minha equipe participasse, tá? Então a gente gostaria muito que inclusive nós participássemos, sabe? Então os estagiários. Esse pool eu não perco, não. Então eu tô super indicando para os meus amigos também o pool. A gente tem um background, então fica muito mais fácil, né? Olha, tá aqui, a gente construiu algo, a gente vai algo cara, esse é o ponto que eu acho mais incrível, porque a partir do momento que a gente tem uma operação na blockchain, a DCAP lançou o primeiro pool. Quando eles lançarem o segundo pool, que é o que vai acontecer hoje, os caras têm um histórico on-chain do que aconteceu, entendeu? É claro que a gente precisa que um usuário um pouco mais avançado entre lá no Snowtrace e interprete aquilo tudo. Mas daqui a pouco a gente vai ter dashboards que vai fazer isso para os nossos usuários, entende? Então, tipo, cara, o cara tem um histórico de crédito on-chain, entende? É a coisa mais louca que eu acho. Isso é muito legal porque você não precisa entender de processo, né? Você precisa entender de certa forma, de blockchain. Então você pode... de análise on-chain. Exato, análise on-chain. Então, você pode fazer análise disso e entender, né, o que está acontecendo ali para ter uma previsibilidade em relação ao segundo pool. Isso realmente é muito legal. João, um ponto importante. Pessoal, quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma live aqui fechada do pessoal da DCAP com os nossos investidores para tirar dúvida, para falar as coisas, os detalhes do pool um pouco mais no detalhe. Eu vou mandar o link aqui, João, divulga pro pessoal, por favor. Tá bom. Vai ser um encontro, assim, super próximo, assim, super one-on-one, e o pessoal pode super tirar as dúvidas diretamente aqui pro Léo, quem quiser participar aí, só se inscrever nesse link. Boa. Então, maravilha, assim, é isso, tá? Então, é fazer algo, é replicar o que foi feito, com valor, né, prefixado, né, tem essa previsibilidade. A ideia é comprar de 10 a 20 casos por mês, né, e fazer algo melhor do que já vem sendo feito. Então, cara, inclusive eu tenho certeza que os investidores do primeiro pool, eles vão aportar no segundo, tá? Já sei de pessoas que... O pessoal já falou. Legal. Boa. O Charles Castro está perguntando o que acontece se os processos forem pagos antes do previsto. Fazem uma amortização extraordinária. Quer responder aqui ou querem deixar para responder nessa live de quinta? Vini, olha só, é uma possível dúvida. Essa é uma grande dúvida, né, Vini? Mas a gente pode deixar para responder lá também, fazer um disclaimer aqui, né, que é possível antecipar, né, o retorno desses valores. Boa, então, com mais profundidade, pessoal, fiquem ligados então nessa live aqui. Quinta-feira, que horas que vai ser? Às 19. 19 horas do Brasil, quinta-feira, para vocês poderem tirar mais dúvidas, se aprofundar em todas essas questões com a DCAP e com a MFI. Vini, 1 hora já, bora soltar a gotinha de hoje, não? Bora. Ó, a gota de hoje, acessem gotas.social, gotas.social. A gente vai liberar o Anfabiano de hoje, né? Então, quantos likes a gente tem, João? Já vou... pessoal, comentem no chat quantos likes nós temos. Comentem quantos likes nós temos, a gente confia na audiência. Então joguem o número de likes na tela, no chat, e aí a gente já prepara a gota. Vamos ver, será que eu não vou depender da galera? Eu vou correr atrás aqui do YouTube, peraí que o pessoal demora um pouquinho, né? Vamos ver aqui, YouTube. Ali, tá ali, 110, vai, Vini, 110. Bom. 110 gotas para 122 pessoas. Lembrando aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e participem lá do grupo de WhatsApp da MFI. Lá é 24 horas, 24/7, Real World Assets, tá? O Léo tá lá, tá todo mundo lá. Então tá aí no chat aqui, Aqui, chat.whatsapp.com/, esse sequência de letras e números aí, para vocês participarem lá do WhatsApp da MFI e tirarem dúvidas sobre como que o mercado de dívida funciona, tá? Lá todos os dias.
Vini, quando tiver o código, só liberar. Aqui, João, vou mandar aqui no chat. Mandei aí. Tá. Então vamos lá, gotas.social, tá aí, ó. Não sabia que não podia pôr ponto de exclamação. Tava dando erro ali, não tava entendendo. Não sabia também. Vamos lá, ó. Acabamos de descobrir. Então vamos lá, ó. Gotinha para todo mundo, o pessoal coletar aí, acessem gotas.social. E o código é o seguinte, ó. É esse código aqui, ó. DigiCap2. DigiCap2. Vou soltar aqui no chat para não ficar dúvida. Pronto aí, ó. DigiCap2. Pronto aí, ó. Temos o Anfabiano procurando processos para comprar. Essas gotas são muito legais, cara. Ó, o Fabiano já entendeu que comprar ativos judiciais pode ser muito lucrativo, mas fazer a curadoria por conta própria pode ser um processo muito oneroso. Ainda bem que existem empresas como a DigiCap que fazem esse processo por eles. São 110 gotas. Coletem as gotas de vocês aí. O Fabiano... Cara, ô Vini, como é que tu faz esses prompts aí, cara? João, é algo... Os prompts são mais simples o possível. Se eu mostrar os meus prompts aqui, todo mundo dá risada. Porra, mas tu conseguir botar o sapo cercado de processo, cara, isso é muito bom, cara. Não sei como é que tu consegue fazer isso. Artista. Eu não consigo. Porra. O Vini é um arquiteto de prompt, ele só não sabe disso aí ainda. Olha só. Acabou aí, ó. Acabou, foi. Foram todas as gotas. Ô, Léo, cara, considerações finais, convida o pessoal pra live, fica super à vontade. Pô, legal. Eu já me sinto super à vontade aqui, viu, João? Tá em casa, tá em casa. A gente não ter se conhecido pessoalmente ainda, né? Quem sabe o Pirola me paga uma passagem e a gente vai te visitar aí na Europa. Boa. Né? Que não, hein? Mas, cara, não, mas maravilha, assim, obrigado pelo convite de novo, cara, super à disposição de vocês, espero fazer outras lives com vocês, ter mais oportunidades, e é isso, eu acho que a ideia é fomentar um ecossistema, com certeza a gente não estaria onde a gente está sem Anfy, né, então também agradecer o pessoal, e a gente está super à disposição. A ideia, como eu disse para vocês, é montar um ecossistema, trazer educação para as pessoas entenderem o que é um processo, né, entender tudo que acontece ali dentro, eu acho que é super importante e a gente já está disposto a ter esse diálogo. Eu acho que esse é o principal, né? É dialogar e entender com os outros, né? Como funciona tudo isso. Então, cara, a gente está super à disposição. A live vai ser na quinta-feira, não sei se vai ser eu ou o Augusto que vai realizar. Mas, cara, a gente está disponível e adoraria ter todo mundo lá. Quanto mais gente, melhor, para a gente crescer esse universo. Cara, tentar melhorar o acesso à justiça, né? Como eu sempre digo, né? O acesso à justiça não é só você entrar com processo, mas também sair com dignidade. E a gente não vê isso acontecendo no Brasil, né? Boa, excelente. Vini? Pessoal, participem dos nossos canais, da live quinta e também do nosso WhatsApp. Assim, aqui a gente está divulgando que é o pool da DigiCap, porque a gente sabe que é um pessoal que está fazendo um trabalho de muita excelência. Mas caso vocês não tenham interesse mesmo em investir nesse pool, ali no nosso grupo ninguém fica desamparado. Assim, qualquer pessoa que tem dúvida sobre qualquer coisa ali, sabe sobre as novidades. Aqui, a última mensagem que foi enviada no grupo é da Sara, ela trabalha no Banco Central e está divulgando ali um webinário de tokenização. Para vocês verem o nível do que o pessoal discute ali dentro. Então, muito bacana, assim. De resto, obrigado aí, pessoal. Adorei participar, igual como sempre. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like. Lembrando que na terça-feira que vem, mais uma vez, 10 horas da manhã, tem Talkenomics. Eu tô de volta amanhã para mais uma live, 7 da manhã, aqui no YouTube. E hoje vou estar às 7 da noite do Brasil, no Spaces lá da Piquenique, lá no Twitter. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Diga, fala, Léo. Quando eu comprar um processo contra o Grêmio ou contra o Corinthians, a gente faz um contato aí para a gente conversar com ele. Pode ser, né? Boa, fechado. Meu pai é colorado também, eu acho que ele entra junto. Hein? Meu pai é colorado, acho que ele entra junto. Vamos tokenizar esse ativo, então. Boa, fechado. Boa. Fechado, pessoal. Bom dia a todos. Até a próxima.